Hoje a gente vai fazer a análise cabalística de Provérbios 3,17. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, hoje à noite temos a live especial, hein? Espero vocês. Não quero ver ninguém perdendo esse evento. Então, hoje, 8 da noite, temos compromisso marcado, tendências 2024. Vamos ver aí o que os mapas astrais do mundo, do Brasil, podem falar, o que a gente pode esperar para o ano que vem. Bom, esta semana continuamos a ler a porção de Miquetes, hoje focando nos parágrafos 96 e 97 do Zohar, oitavo ano de leitura. E o Zohar analisa Provérbios 3,17, que é um versículo que diz o seguinte: os seus caminhos, e esse pronome seus é feminino, né, os caminhos dela são agradáveis, e as suas sendas, né, as sendas dela, são de paz. E aí, um dos sábios ali do Zohar, o Rabi Hizkiah, pergunta de quem que nós estamos falando. Os caminhos dela, quem? As sendas dela, quem? E aí a conclusão que ele tira, na verdade dá para tirar pelo próprio contexto, né? Se você ler Provérbios todos, é a Torá. Os caminhos da Torá são agradáveis, os caminhos da Torá são de paz. E o Rabi Hizkiah diz então que também os caminhos de quem segue a Torá. E o que isso representa então? Na verdade é uma leitura aqui bastante literal, né? Quando você está conectado com a Torá, você leva uma vida mais tranquila, uma vida mais agradável, uma vida mais de paz. Se você, por consequência, está tendo uma vida mais complicada, mais difícil, uma vida mais sofrida, quer dizer que você não está seguindo a Torá. Então, nesse sentido, o que o Zohar vai dizer que é a Torá? Bom, vamos talvez ver o sentido literal, que às vezes muita gente não sabe. A Torá, pessoal, é os 5 livros, ou são os 5 livros de Moisés, né? De Gênesis a Deuteronômio, num sentido religioso, é um livro aí com um monte de leis que você tem que seguir. Então você tem um monte de mandamentos, segundo a tradição, inclusive 613 mandamentos. Só que num sentido mais cabalístico, não é exatamente esses mandamentos. Você pode estar cumprindo esses mandamentos e ainda assim não estar seguindo a Torá. A Torá, ela tem um espírito e ela tem um corpo. O corpo da Torá são esses mandamentos, mas o espírito da Torá é você estar vivendo de acordo com ela, e é nesse sentido que nós estamos falando aqui. Viver conforme a Torá, seguir a Torá, é ter uma vida calma, uma vida tranquila. Então, como eu dizia, se você está vivendo aí uma vida que está com muito problema, com muita dificuldade, você não está seguindo a Torá. A Torá, portanto, no sentido mais cabalístico, é você estar vivendo conforme a luz. Você está vivendo conforme os princípios espirituais do universo. A Kabbalah sempre vai dizer que uma pessoa que está alinhada com a luz, que está alinhada com o Criador, vai naturalmente levar uma vida mais agradável e de paz, como está dizendo Provérbios, né? Se, por outro lado, você não está alinhado com o universo, é como se você estivesse dando murro em pontas de faca, né? O universo tem, digamos, uma lei, uma direção, um fluxo, e você está indo na contramão. Então a Torá, nesse sentido, é como se fosse a lei natural, a lei universal. Você aprender sobre ela faz a sua vida mais fácil, caso contrário, mais difícil. Então, perceba como eu disse, a Torá, neste sentido, não é um livro com 613 mandamentos só, né? É você estar em harmonia com esse cosmos, harmonia com esse universo. Portanto, o Rabi Hizkiah vai dizer isso. É muito fácil você saber se você está seguindo a Torá ou não, basta você ver se a sua vida está agradável, se a sua vida está pacífica. Então, nesse sentido, o Rabi Hizkiah diz que você também pode analisar isso a partir da sua personalidade. Pessoas que estão muito inquietas, agressivas, sei lá, conturbadas, perturbadas, elas não estão seguindo a Torá, elas ainda não conseguiram se conectar com a Torá. Uma pessoa que conseguiu a Torá, ela é naturalmente mais pacífica, tá? Ela naturalmente consegue viver uma vida mais tranquila. Ainda que talvez externamente não haja tranquilidade, mas por dentro ela está calma. Então, ainda que por fora ela possa eventualmente passar por alguma dificuldade, porque às vezes foge do controle dela, por dentro ela não se abala tanto. Então, de novo, por que isso é importante dizer? Porque nós estamos falando de uma porção, Miquetes, que narra uma personagem como José, que vai ser símbolo disso. Lembra que nós estamos discutindo a vida de José.
né? Então José passou por umas poucas e boas na vida dele, né? Ele tem ali, pelo menos na primeira metade da vida dele, coisas bastante atribuladas, mas ele por dentro está relativamente tranquilo. A gente vê que ele não se desespera, a gente vê que ele não perde as estribeiras, que ele consegue manter uma certa serenidade. Então a conclusão que o Rabi Hizkiah vai dizer é: ele está seguindo a Torá, né? Veja que, aliás, inclusive, se a gente for falar do ponto de vista histórico, corrobora aquilo que eu estava falando. Não tinha como ele seguir a Torá de fato, porque a Torá não tinha nem sido dada, né? O povo de Israel ainda nem existia, não tem ainda Monte Sinai, não tem Moisés que levou eles. Então nós não estamos falando desta Torá, né? Um livro que foi dado com mandamentos, como eu disse. Quando a gente diz que José está seguindo a Torá, na verdade qualquer outro personagem, a Kabbalah diz que Abraão seguia a Torá, Isaac seguia a Torá, Jacó seguia a Torá, eles estão seguindo essa Torá espiritual. E nesse sentido, como eu dizia, José segue a Torá porque ele leva uma vida calma, internamente calma, né? Ele tem uma serenidade. Então, mesmo diante das atribulações da vida, ele consegue manter ali uma segurança, uma confiança em Deus, ele tem a fé dele bastante forte e bastante estabelecida. Então, com isso, ele está também cumprindo, digamos, o que está em Provérbios. Os seus caminhos, os caminhos da Torá, são agradáveis e as suas sendas são de paz. Um bom dia a todos e tudo de bom.